Provavelmente, não existe ninguém no planeta que não tenha ouvido um tipo de lenda misteriosa. Independentemente de serem reais ou histórias de uma psique criativa, as lendas urbanas existem há muito tempo e assim continuarão sendo contadas. Neste vídeo, serão apresentadas algumas lendas urbanas menos conhecidas e que podem arrepiar os cabelos do pescoço até mesmo dos mais ousados. Uma pequena cidade na grande ilha do Havaí vive com uma desgraça que atormenta seus ocupantes até hoje. Diz a lenda que um grupo de crianças brincava perto de um lago na cidade em 1947, quando uma menina perdeu o equilíbrio e caiu na água. Seus amigos correram para buscar ajuda rapidamente e muitas pessoas saltaram para tentar resgatá-la. No momento em que encontraram a menina na base do lago, as pessoas ficaram surpresas ao ver seu corpo adormecido apoiado em uma pedra. Era como se a criança estivesse sentada serenamente, esperando para ser protegida. Seus olhos e boca estavam totalmente abertos, e seu corpo pairava sobre a água. Mesmo com medo, o grupo de resgate levou o corpo da menina de volta à superfície. Enquanto os residentes tentavam ignorar o infortúnio e seguir em frente com suas vidas, parecia que a criança sufocada não os deixava. Não demorou muito para que surgissem relatos de alguém puxando as calças de quem passeava perto do lago. As pessoas ficaram persuadidas de que a alma da menina morta havia permanecido na água. Elas acreditavam que a menina precisava arrastar os vivos para o lago para irem até seu túmulo aquoso. Muito tempo se passou sem mais nenhum episódio até que um garotinho que estava andando pela margem do lago foi puxado para dentro. Seu pai, que estava passeando na frente do garoto, viu seu filho desaparecer na água. No momento em que mergulhadores encontraram o jovem, ele também estava em cima de uma pedra com os olhos e a boca abertos. Felizmente, o garoto sobreviveu assim que foi levado de volta à superfície. Após esse incidente, os moradores começaram a ouvir um grito lamentoso vindo do lago na escuridão da noite. Há rumores de que o grito continuará até que a menina encontre um substituto para seu espírito nas profundezas do lago. A Somália é bem conhecida por atos ilícitos, roubos, sequestros e ataques psicológicos a militantes. A nação é uma das menores do planeta e mais de 70% de seus residentes vivem na pobreza. As mães que criam seus filhos lá vão ao limite para protegê-los dos perigos que os cercam. Essas mulheres usam de vez em quando a lenda de orelha comprida para impedir que crianças e adolescentes entrem nas florestas da Somália, especialmente se morarem perto delas. Orelha longa, também conhecida como Degdeer, é uma criatura na forma de mulher que se inclina para os jovens perdidos. Ela fica perto da floresta, mantendo seu ouvido comprido no chão para ouvir o som de jovens que não conseguem descobrir sua direção. Se ela encontrar uma alma jovem perdida, ela irá dizimar aquela vida surpreendentemente rápido. Para tornar a história ainda mais alarmante para as crianças somalis que estão pensando em desafiar seus pais, disse que a orelha longa tem uma inclinação extraordinária para comer crianças que não têm hábitos e não obedecem a seus pais. A Jamaica é uma ilha do Caribe notável por sua floresta, praias incríveis, um impactante café expresso. Indivíduos originários de todos os lugares do mundo escolhem o país para a prática de vários esportes ou exercícios, como por exemplo, esportes aquáticos e caminhadas. No entanto, se for fazer uma caminhada noturna enquanto estiver lá, tome cuidado com os bezerros que rolam. Esses bezerros são espíritos de indivíduos que foram mortos ao longo do tempo, por razões desconhecidas, especificamente açougueiros. Um bezerro que rola é realmente o que parece, um animal que se parece com um bezerro e se move pela rua. Um de seus olhos é vermelho e pode regurgitar fogo. Você perceberá que um bezerro que rola está atrás de você quando ouvir o tremor de suas correntes. De acordo com diferentes formas da lenda, os dois olhos estão vermelhos e o fogo sai do nariz do animal. Algumas vezes, suas patas traseiras são as de uma cabra, enquanto uma das patas dianteiras é humana e a outra é a de um cavalo. Quando um explorador começa a fugir, o animal perseguirá o indivíduo com o objetivo de atormentá-lo. Na chance de você encontrar um bezerro que rola, você pode ocupá-lo jogando objetos no chão para que ele faça a contagem. Ou, por outro lado, você pode começar a correr para o cruzamento mais próximo e chegar na frente dele.
Alternativamente, você pode bater em um bezerro que rola com um chicote seguro em sua mão esquerda, fazendo com que ele corra, ou se mova, para as encostas. De acordo com a lenda, um bom tempo atrás em uma cidade anônima na Escócia, uma bruxa apareceu da floresta circundante para advertir os locais a pararem de cortar as árvores para abrir caminho para mais terras agrícolas. Ela tomou medidas para tornar todo o seu território, assim como todas as mulheres da cidade, estéril no caso de elas terem esquecido seu aviso. Uma barganha foi feita entre os habitantes da cidade e a bruxa, onde os residentes precisavam deixar um saco de produtos na orla da floresta após cada colheita. As coisas permaneceram serenas por um bom tempo. Em algum momento, outra era de moradores destruiu quase toda a mata para construir um moinho. A feiticeira voltou para garantir a vida da floresta, mas os habitantes da cidade pegaram a bruxa e a enforcaram. Com seu suspiro final, ela gritou que o custo era de 3 sacos de produtos. O dono do moinho estava com medo da bruxa mesmo depois de sua morte e obedientemente posicionou 3 sacos de produtos na orla da floresta após cada colheita. Suas colheitas desenvolveram-se abundantemente. Com o tempo, ele se tornou pai de 3 lindas garotas. Com o passar do tempo, o proprietário do moinho ficou satisfeito consigo mesmo e parou de pagar o que lhe era devido. Na manhã seguinte, depois que ele deixou de pagar os 3 sacos de produtos para sua colheita, sua filha mais jovem desapareceu. Enquanto a cidade se mobilizou para procurar a jovem, a fábrica começou a funcionar. Abruptamente, os trabalhadores gritaram que entre os moedores corriam riachos de sangue. A garotinha do proprietário da fábrica foi encontrada esmagada entre eles. O Japão é um país de inúmeras lendas desagradáveis. Quem pode ignorar a mulher de boca de fenda ou tec-tec, a aparição de uma jovem que caiu em uma linha de trem e teve seu corpo cortado ao meio. Ela puxa a parte superior de seu corpo nos cotovelos ao mesmo tempo, fazendo um som tec-tec. Ela persegue as vítimas acidentais e, quando as alcança, corta-as ao meio para que sofram da mesma forma que ela. Os jovens não estão aparentemente seguros no Japão, particularmente porque uma presença maligna chamada 8 pés de altura, Eightfeet-tal, usa uma voz masculina para dizer po, tentando atrair crianças com idades entre 9 e 11 anos. Também conhecida como a Shishakozama, frequentemente aparece como uma senhora de 244 centímetros de altura com longos cabelos escuros. Ela usa roupa branca e sem sapatos. Muito parecido com o homem, ela segue as crianças por alguns dias ou até meses. No momento em que detecta um buraco, ela agarra o jovem para atormentá-lo e matá-lo. Às vezes, aparece como um parente para atrair uma criança mais rápido. Em meados dos anos 1900, um jovem ficou irritado durante uma briga com seus pais dentro da casa que ele compartilhava com eles e 7 irmãs. Ele saiu pisando duro sem resolver a questão e caminhou pelas áreas florestais perto de casa. Um plano se formou em sua mente e ele se manteve firme até que seus pais saíssem. Ele voltou para dentro e levou suas irmãs para fora, uma de cada vez, cobrindo a cabeça de cada uma até o pescoço e pendurando-as nas árvores. Os anos se passaram e as 7 árvores foram derrubadas para abrir caminho para uma estrada apenas alguns quilômetros ao sul da cidade de Nebraska. Esta estrada ficou conhecida como a Estrada das 7 Irmãs após relatos de gritos repetidos e faróis de veículos se apagando totalmente à medida que os motoristas passavam. Alguns motoristas garantem ter ouvido sinos tocando na penumbra. Outros afirmam que viram olhos vermelhos olhando para eles nas sombras. Outra variante da lenda diz que o pai é a pessoa que pendurou suas 7 filhas nas árvores. Parece algo saído de um thriller. Obviamente, uma lenda de Sydney tenta instruir os motoristas a verificarem seus espelhos retrovisores para verificar se algum viajante indesejável se acomodou em seus assentos traseiros sem que os motoristas soubessem ao longo da estrada Vaquehurst Parkway, que associa-se a Fort Narrabeen, na reserva Deep Creek. A estrada é conhecida por assassinatos inexplicáveis e atividade paranormal. Vários motoristas que viajam por ela detalharam que seus rádios estavam falhando abruptamente ou travando sem nenhuma explicação evidente. Uma das histórias inexplicáveis reconta o relato de Kelly, uma jovem que foi agredida e morta ao longo da Vaquehurst Parkway durante os anos 1970.
Kelly aparece no assento traseiro de um veículo de motorista e tira o veículo da estrada se ele não a vê. Se o motorista consegue vê-la, ele deve gritar "sai daqui, Kelly", para se abster de se tornar mais uma estatística da lenda. Durante a gravação do filme The Parkville Hauntings, o elenco e a equipe ficaram em pânico após uma experiência com Kelly. Um brilho profundo apareceu atrás da artista retratando Kelly e permaneceu o mesmo depois que todas as luzes da câmera foram desligadas. A artista começou a se sentir incrivelmente fria e disse que depois disso se sentiu presa ao local. A criadora Bianca Biasi achou a experiência tão perturbadora que prometeu nunca mais voltar à reserva Deep Creek ou dirigir ao longo da Vaquehurst Parkway. Em 1889, uma mãe e uma filha viajavam pela Europa quando a mãe adoeceu repentinamente. Depois de chegar a Paris, a dupla reservou um quarto em um hotel de luxo e a mãe foi para a cama imediatamente. A filha ficou preocupada e mandou chamar o médico residente. O médico deu uma receita à mãe e a filha partiu em uma jornada frustrante. Ela caminhou pela cidade, lutando para encontrar um boticário ou alguém que falasse inglês, já que ela não falava francês. Depois de finalmente retornar ao hotel com o remédio, a filha ficou surpresa ao descobrir que o quarto do hotel estava vazio e sua mãe tinha sumido. Além do mais, o quarto parecia completamente diferente. As cortinas, o carpete e o papel de parede exibiam padrões diferentes. A filha olhou em volta em busca da bagagem para confirmar se estava no quarto certo. Mas não estava em lugar nenhum. Encontrando uma faxineira fora do quarto, a filha perguntou se a mulher tinha visto sua mãe. A faxineira simplesmente olhou para ele e depois se virou e foi embora, assim como outros funcionários do hotel, bem como o gerente, que negaram ter visto a mãe e a filha antes. A filha fugiu para a embaixada. Ela esperava que alguém pudesse ajudá-la, mas os oficiais de lá decidiram que ela era louca e a enviaram para um hospício. Por ficar presa em um asilo sem ninguém que quisesse ouvir sua história, a filha enlouqueceu de verdade e morreu alguns anos depois. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o seu like, siga a página e até a próxima novidade no De Tudo Um Pouco TV Show.